Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e assistência espiritual à distância. Iremos acompanhar agora a leitura da página através da nossa irmã Priscila e em seguida nossa prece inicial. Do livro Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Em verdade, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas. Aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Agradecemos a Priscila pela leitura da página. Convido a todos para unir os nossos corações e pensamentos e elevarmos até Deus e a Jesus e dizer assim: Deus Pai de amor, bondade e justiça, Jesus, divino amado Mestre, agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez. Rogamos, Senhor, que as Tuas bênçãos recaia sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados. Rogamos também, Senhor, pelos nossos irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, amigos, familiares e simpatizantes. Te pedimos, Senhor, o amparo para todos aqueles que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Rogamos, Mestre amado, o auxílio para todos os irmãos enfermos do corpo e da alma. Ampara também, Senhor, e auxilia os nossos irmãos aflitos, desconsolados e desesperançados. Mestre amado, rogamos, Senhor, o amparo pelos irmãos que retornaram à pátria espiritual, que os amigos espirituais possam auxiliar a cada um. E o Senhor Jesus consola e conforte os corações dos entes queridos e amigos que aqui ficaram com a dor da saudade. Senhor, que as Tuas bênçãos recaia sobre o nosso planeta. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira. Que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema virtude. A referência é ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. E quem fará o estudo será o nosso irmão expositor Luiz Rosa. Muita paz a todos. Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, de forma virtual, para estudarmos um trechinho do Evangelho. E o nosso tema da noite de hoje está no capítulo 17,
cujo título é Sede Perfeitos, nas Instruções dos Espíritos, no item 8, a virtude. As virtudes, meus irmãos, são muito importantes e o espírito, que possui elas, muitas ou poucas, já mostra um certo grau de melhoria espiritual. Cada virtude ou todas elas têm o seu mérito próprio, porque todas são sinais de progresso, como eu disse antes, no caminho do bem. O materialismo presente na sociedade em que nós vivemos, associado aos desregramentos morais, produz efeitos infelizes na mente e nos sentimentos, na mente e nos sentimentos das pessoas que aspiram a um mundo melhor. Entretanto, a humanidade está sempre amparada pela providência divina que permite o renascimento de espíritos mais esclarecidos em bondade e conhecimento, com o objetivo de impulsionar-nos no desenvolvimento da nossa sociedade, individualmente, e da nossa sociedade. Nós sabemos que as pessoas virtuosas, desenvolveram virtudes ao longo de experiências reencarnatórias. Não foi uma coisa de uma hora para outra, num piscar de olhos, num estalar de dedos ou num passe de mágica. É muito trabalho que aquele que deseja desenvolver as virtudes precisa fazer. E durante muitas encarnações. São os espíritos que fazem o bem de forma natural e mesmo se colocados perante condições diversas, demonstram conquistas adquiridas anteriormente. Eu vou ler um trechinho agora que eu acho interessante do nosso texto de hoje, que foi ditado pelo espírito François Nicolas Madeleine. Foi arcebispo de Paris e cardeal também, e ele era conhecido como Cardeal Morlot. E ele diz assim no texto: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais que as deslustram e enfraquecem. É interessante essa observação que ele faz logo no início, porque de que adianta, meus irmãos, muita virtude, muita prática do bem, se o companheiro faz questão de mostrar isso, de alardear isso? As virtudes, de modo geral, elas são simplórias, a pessoa não fica fazendo alarde delas. Elas, na verdade, são descobertas por aqueles que observam as atitudes daquele que faz o bem. De uma maneira geral, nós procuramos, conscientes ou não, esse desenvolvimento espiritual. E às vezes, por imitação ou por cobranças sociais, nós próprios temos ações. Damos esmola aos pobres, somos trabalhadores, porque a gente sabe que o trabalho é importante, usamos de sobriedade em diversos momentos da nossa vida, somos modestos, mas muitas dessas atitudes não são acompanhadas de sentimento. Fazemos apenas, muitas vezes, para o cumprimento de questões sociais, para nós nos projetarmos. Muitas das vezes há uma segunda intenção encoberta nessas atitudes que são boas,
que beneficiam o próximo, mas pouco contam para nós. Porque isso seria, ou é melhor dizendo, apenas o início desse progresso espiritual. Para que ele seja de verdade, essas virtudes elas precisam ser sentidas por nós, né? Ser bom trabalhador, sóbrio, modesto, é muito mais do que a gente pensa. A gente pode usar como exemplo, né, a virtude da sobriedade. A sobriedade não é apenas quando a gente está discutindo com alguém e não se exaspera, não xinga, não. A sobriedade é um comportamento que caminha conosco em todos os momentos. Então, é sobriedade na hora de comer, na hora de beber, na hora de se vestir, no temperamento, no equilíbrio, nas emoções, nos desejos, nas aspirações. Então, a virtude, né, essa virtude inicial, que é tão bonita, mas que ela tem que estar acompanhada, primeiro, ela tem que servir para todos os momentos e tem que estar sempre acompanhada das intenções íntimas nossas. Nós não podemos simplesmente achar porque nós praticamos ou temos alguns atos bons, mas que não estão carregados do sentimento que eles precisam, que nós avançaremos espiritualmente num patamar bastante elevado. Lembremos sempre, meus irmãos, que não existe virtuoso sem modéstia. Aquele que pratica as virtudes, né, pratica em quaisquer situações, sem pensar nelas, vivenciando elas de uma forma natural, sem raciocinar, sem pensar, devo ser, devo fazer. Não, ela é instintiva, ela brota em nós de forma automática. Por isso é que a gente pode dizer que poucos homens realmente são virtuosos. Claro que isso faz parte da nossa condição moral. Nós estamos num patamar onde esse comportamento ainda é aceito. Nós fazemos, ainda brota de nós o desejo de fazer, mas muitas das vezes nós calculamos uma vantagem ou outra. O cardeal Morlot, né, ele dá como exemplo de pessoas virtuosas São Vicente de Paulo e o cura d'Ars, que é um padre, um santo da Igreja Católica, né, o cura d'Ars, São João Vianney. Eles são praticamente desconhecidos aqui na Terra, mas são muito conhecidos no mundo espiritual e principalmente conhecidos por Deus. Porque a virtude, ela não faz alarde. Ela não está preocupada em aparecer. Como eu disse antes, ela vai ser descoberta. E é essa virtude, né, que o autor nos convoca a compreender e praticar. E ele ainda diz assim: para essa virtude realmente cristã e verdadeira, e verdadeiramente espírita, é que eu vos convido a consagrar-vos. Então, né, meus irmãos, desenvolvê-la em nós mesmos, num esforço sério e perseverante, eliminando os vícios espirituais que nós carregamos, criados e desenvolvidos por cada um de nós. É curar, né, esses vícios espirituais e dar vazão a essas virtudes de forma simples e contínua na nossa vida. Porque a virtude consiste no exercício da nossa liberdade. Lembremos sempre, meus irmãos, de que Deus vê sempre
e somente vê o bem. Aquele que se apresenta como virtuoso por conta de algumas ações generosas, né? Ele não é virtuoso. Porque a virtude, acima de tudo, ela é modesta. Ela não pensa em tirar nenhuma vantagem do que se fez, porque sabe o que deve ser feito. Não precisa de aplausos nem de recompensa de qualquer espécie. Sempre que se faz o bem com ostentação, esse bem, embora beneficie os outros, não beneficia aquele que pratica, porque não causa melhoria íntima. Muito pelo contrário, essa atitude de fazer o bem com algum interesse demonstra o quê? Orgulho, demonstra egoísmo. E enquanto não se combatem essas chagas que existem dentro de nós, embora, como o cardeal Morlot, afirme, embora beneficie ao próximo, não beneficia aquele que faz. Porque ele se mantém com os vícios que ele trouxe e não mudou. É claro que é natural que a pessoa que faz o bem sentir, dentro de si uma satisfação, uma alegria, um prazer. Claro que isso é sumamente natural. Mas sentir a necessidade de divulgar aquilo que fez, para receber um elogio, na verdade, está destruindo aquilo que fez, está destruindo o mérito daquilo que fez. Porque vai estar alimentando o quê? O amor próprio, que é o quê? Orgulho, vaidade. Quando, na verdade, ele deveria o quê? Estar eliminando esse tipo de comportamento. Então, meus irmãos, refletindo sobre o texto da noite de hoje, ele nos chama principalmente no finalzinho a atenção para nós espíritas, que compreendemos que o homem está longe da perfeição, que é o objetivo de Deus em relação a nós, e solicita-nos a ação para não cedermos aos vícios da alma, que levam a todos nós a agirmos de forma tola e pretensiosa. Se nós temos vontade de fazer o bem, façamos, mas sem esperar nada em troca, sem esperar nada a receber, nem dos homens e nem de Deus. Porque repetindo, aquele que age dessa forma está colocando uma palavrinha mais antiga, uma mácula sobre a ação. E essa ação não vai contabilizar nada para aquele que praticou a ação. Para aquele que recebe, tudo bem. Ele está recebendo e vai lhe ajudar. Mas para quem fez, com essa segunda intenção bem pretensiosa, de receber algo em troca, de receber atenção e elogios, de nada vai adiantar. A virtude é uma graça, uma bênção divina que deve ser conquistada no desenvolvimento das qualidades nobres que todo espírito possui. E ainda fazendo uso do texto, mais ao final, o cardeal Morlot diz o seguinte, que é bastante interessante: mais vale menos virtudes na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, meus irmãos, qualquer programa de desenvolvimento de virtudes deve começar com o combate
em nós próprios ao egoísmo. Porque de todas as imperfeições humanas, essa é a mais difícil de se eliminar. Porque ele resulta da influência da matéria sobre nós. O egoísmo vai se enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material. E para nós encerrarmos as nossas observações de hoje, Emmanuel tem uma outra mensagem transmitida em Paris no ano de 1861. Eu vou ler apenas um trecho que é bem conveniente aqui para o nosso estudo da noite de hoje, que diz assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é fonte de todas as misérias terrenas, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. Agradecemos ao nosso irmão Luiz Rosa pelos esclarecimentos e reflexões que ele nos trouxe na noite de hoje. Que possamos, Senhor Jesus, nos esforçarmos em colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, sob o Teu amparo. Agradecemos ao nosso mentor de nossa casa espírita, Isaac Lima, aos benfeitores espirituais e aos amigos espirituais pelo auxílio e amparo. Que possamos, Senhor, passar agora para o tratamento de passe à distância, ouvindo a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.